Ocitocina e cosmogênese interna. Muito é falado da cosmogênese, antropogênese na teosofia, e a gente pensa ser algo fadado ao externo, que isso é para futuro, é algo intangível, distante, lá fora. Algo que aconteceu, está acontecendo e culminará em seu fim. Mas na verdade, isso está acontecendo aqui e agora. Onde? Em nós. E o que isso tem a ver com hormônios? Já vamos chegar lá. Veja que tem pessoas que dormem muito pouco, 2 horas, 3 horas, 4 horas por noite. E isso impede de passar por todos os ciclos cerebrais. Os ciclos cerebrais são ecos de uma alma que foi feita antes do corpo. Porque quando você está formando o corpo físico, a alma está em concomitância sendo formada nos planos extrafísicos, hipersensíveis da natureza. Então é um engendro lá, uma alma meio contorcida e um corpinho também contorcido, para que os dois, nenhum chegue antes ou depois. Mas há uma coisa muito interessante a avaliar, que mesmo antes da ideia do corpo físico, já vai se formando uma alma e um espírito que já existia. Uma combinação monádica, que muitos não percebem. Então o que acontece? Há um planejamento antes, uma programação. O corpo vem e o corpo sai de cena antes dessa alma. É como, por exemplo, daí agora vai entrar a questão da ocitocina que a mulher produz quando pare. O que é dar à luz? É mostrar o último dos sóis, o sol físico, para que essa mônada descubra o que é a limitação. Então ela entra, é como se fosse o pássaro que sabe voar, perde as asas, entra no plano físico. Então quer dizer, anjo, como a gente crê, não entra onde? No plano físico. Plano físico, homem perde asa, para poder experimentar a gravidade, colar no chão mesmo. Tanto é que a gente é enterrado no chão, no intuito da gente se aproximar um pouco mais mesmo depois da morte, já que em vida não deu no tranco, poder se aproximar dos mundos internos. Todo mundo pensa que para baixo, da sua perspectiva, é um inferno, é algo ruim, sendo que não é bem assim. Depende do conceito de cada um, e todo mundo a seu tempo. Então a ocitocina é uma resposta física dessa iluminação, desse batismo de luz, de fogo, quando o bebê nasce aqui. Então a mamãe e o bebê, se aprazeiam dessa oportunidade. Só que é o seguinte, esse corpo sai de cena antes daquela alma que estava sendo forma para esse corpo físico. Senão esse corpo físico não ia ter os comandos, onde vai ser a perna, onde vai ser os dedos, onde vai ser os olhos. Nasceríamos com olhos embaixo, e cloaca em cima, se não tivesse uma programação. Então tem que ter um engenheiro dentro dessa história, que são os gadus. São muitas vezes atômicos, você não vai ser aquele anjão, e não precisa ser assim, porque o átomo é a coisa mais poderosa do universo. Tanto é, o que é a energia atômica? É um átomo que descarrilha todos os outros, libera a energia de todos os outros. Ele influencia por quê? Porque dentro dos átomos, até os átomos, para serem influenciados numa reação atômica, ele tem que ter fogo dentro para destruir o outro, o outro. Então tem dentro sempre a influência externa, vai ser do que você tem dentro, para funcionar. Você que assina embaixo, até atomicamente a coisa é assim. Então como é fora é dentro e como é acima é abaixo realmente. Só que muita coisa não é vista como correspondência, mas as correspondências estão aqui. Se você pegar, por exemplo, o vegetal. Para quem gosta da fisicalidade, dorme pouco, não gosta de se exteriorizar, mas na verdade se exteriorizeia, mas não tem consciência disso. Se você olhar para a planta, o que vem na mente do iniciado? Dutos. Você está vendo algo do plano etérico. Você olha para o animal, você está vendo algo do plano astral. Tanto é que os deuses, grandes deuses egípcios, grandes deuses até do catolicismo, como
Espírito Santa, que foi modificado pelo patriarcado, machismo religioso, é uma pomba, né? Não é outra coisa, não é uma santa. Claro que eles também fazem santas de barro, né, com uma forma antropomorfa. Então esses ciclos, eles acontecem quando? Durante o dia, né, a cada 90 minutos, e durante a noite mais evidentemente. A pessoa, por exemplo, que ela é desapegada, ela já tem uma compreensão do físico, ela bem vive no físico sem ter apego, né, porque amor não é paixão. Então tudo que tu se apega, tu coloca o pai ao chão, né? Pai o quê? A consciência. Então muitas vezes você não está dando consciência para nada. Você tem um bichinho, uma planta, uma pedra, e você é mais pedra do que a pedra, você está deixando a pedra mais dura do que é, a planta mais instintiva que é, e o animal mais emocional do que é. Que daí você, em vez de ajudar, está atrapalhando. Por exemplo, quando se prende animais, né? Ah, que Noé, isso aí é um símbolo de Noé. Noa encarcerou os reinos por alguns momentos enquanto a terra estava em transformação. Quando a terra silenciou, apaziguou, ele soltou, né? É porque os nossos bichinhos internos que a gente quer ver preso fora, porque a gente quer ter a falsa sensação de que a gente está controlando a natureza e controlando nossos elementais próprios. Não estamos. Isso revolta lá fora e possa que um raio caia na tua árvore e não caia um do outro, né? E o corpo físico, como ele não suporta, por isso que a gente diz para a criança, não coloca o dedo na tomada, ele não suporta, né, muitas vezes o que vem de cima em frequência. Então ele vai filtrando assim para adaptar ele não se adapta às coisas sublimes. As coisas sublimes têm que se adaptar a ele. Então ele encarcera, como faz com o animalzinho, com a planta, com a pedra, né? E com a comida também, que ele guarda na geladeira, guarda na despensa e não reparte. Daí não produz ocitocina. Isso são sistemas de trocas, porque o hormônio é um harmônico. Então, se a influência for de baixo para cima em si mesmo, isso é cosmogênese interna, produz o hormônio fazendo um ato. Ele evapora, imprime na alma uma boa sensação de serviço cumprido, né? Você veio para servir, como o vídeo que foi colocado lá, né? Você veio para repartir conhecimento, se sacrificar, né? Porque se você não faz esse tipo de coisa, é um desserviço, né? Colocando medos, colocando objeções onde não tem, né? Apesar que os obstáculos, eu fiz um vídeo sobre obstáculo, quando você vem com uma teoria de bloqueamento, aquele que já entende que ele está avançado em si mesmo, ele pula o obstáculo que você colocou, e nesses momentos, ele, quem faz isso, está um pouco mais perto do alto, né, por alguns momentos. Então não adianta colocar obstáculo. O obstáculo faz a pessoa pular. E ela vai voar mais ainda. Ah, você não vai voar. Vai. Aí quando você colocar obstáculo, que a pessoa, se ela tiver um bom salto, ela vai sobrevoar mais ainda do que o obstáculo, né? E mais do que onde estava. Vai ficar num nível ainda acima. Então não adianta a gente ceifar os outros com obstáculos sem precedentes. Então, a ocitocina, né, que acontece nesse parto, que é para mostrar o último dos sóis, e o último dos sóis vai ser o primeiro a ser extinguido. Vocês sabiam disso? A ciência coloca aí que não vai demorar muitos milhões, né, de anos solares para esse sol apagar, e os outros sóis ainda permanecem. Tem uma sobrevida. Por quê? Porque sempre tem que ter a base, né, a base, a forma, a programação tem que estar sempre acontecendo, né? Inclusive, essas programações são vrits do universo, são coisas que ficaram gravadas. Esses são os arquivos acásicos. Quando a gente, por exemplo, gruda uma música na cabeça, Warm Ears, né, da ciência, que a ciência até hoje não sabe explicar, ela diz que são sinapses que não estacionam, elas ficam, né, arbitrariamente, um neurônio com o outro. Tudo bem, mas é dentro de uma coisa que ficou gravada num lugar, numa parte sua, numa porção que você não vê. Ah, não, mas eu estou no físico, estou vendo porções. Não, você está vendo as porções de corpo físico, você está vendo as porções que você está botando naquele bolo delicioso que você vai fazer hoje à tarde, né? Na comidinha que você está fazendo ao meio-dia e no jantar. Mas você não está vendo o que está acontecendo nos bastidores. Precisava, né, você se mexer mais, né, ser mais prático.
né? Ver essa alma que nunca é tangenciada e esse espírito. E não vai ser imaginando coisas. Então, no você produzir a ocitocina, você está dando aquietando o corpo físico, né, com uma sensação boa, e isso evapora e vai como chuva e produz chuva deliciosa na alma. E desce de novo com uma alma resolvida. Mas também pode acontecer a partir da alma, né? Que a alma tem seus chakras e também o aparelho do corpo físico tem ele muito mais evidentemente, você produzir, né, quebrar prana, respirar bem, prestar atenção que está respirando, porque, por exemplo, enquanto você está me ouvindo, é bem provável que você não está vendo que está respirando e que seu coração está batendo. E seu coração está batendo por um pulso cósmico que é uma programação. E isso dá uma sensação de vida, um bem-estar, né? Quando você presta atenção nisso. Então, é sistema de trocas, né? Influência de baixo para cima, de cima para baixo em você, né? E muitas vezes a gente não percebe esse trânsito. Fica aí falando que entende, que não sei o quê, quer tapar a boca do outro. É uma confusão, mas nós estamos praticando a nós mesmos. O outro está pulando esses obstáculos que você está colocando, está mais perto do céu. Então esses hormônios, eles são respostas. Por quê? Porque não temos chakras do corpo físico. E o chakra básico, ele não está nem no físico, e ele é responsável pelo físico. Onde é que ele está? Numa região invisível que você não está vendo com o sentido da visão, no períneo, que é o ossinho, que era o rabinho que a gente tinha ali. Introjetou, o chakra foi junto. Você não está vendo, ele está no etérico, não no físico. O que temos no físico? Uma região que acaba, né, se tocar ali, vai dar a resposta no próximo nível, que é o sexual. Então por isso que ali, né, algumas ordens aí, as messas mandavam costurar bolsa de criança, porque não, para não encontrar aquela região. Mas quando ela vai urinar, ela descobre a sua sexualidade. Não adianta, isso é inevitável. Tá entendendo? Então, acredito que é isso que eu poderia falar. A gente faz toda a cosmogênese quando vai dormir, você... Por exemplo, se você dorme 2 horas e é muito apegado à vida linear, com a conta, com o amor, isso que não sei o quê... Ai, meu computador, meu isso, minha ordem, onde eu sou o líder, onde eu... né? Você realmente vai falar manso no outro dia porque você está sem força vital, né? A própria pessoa que dorme pouco sabe quanto ela se prejudica. Então ela pega só 2 ciclos cerebrais e não consegue esses laços com a alma se desprender. Então é bem possível que em 2 horas você não iria da onde você está até a praia e ver todos os navios, sentar, né, e curtir e contar quantas pessoas tem, o que teve lá na praia e já voltar. Você não foi na praia, você passou pela praia. Então, dormir pouco corta, é como se você cortasse a evolução da cosmogênese lá fora, só que é em você. Porque daí são só 2 ciclos. A cada 90 minutos é um ciclo. Tem a ver com tátiva, tem a ver com, né, e a hora que você vai dormir, o horário, tudo, e tudo está dentro de tudo, e tudo tem resposta dentro e fora, né? Você não vai ter uma vida, um desempenho de vida útil no outro dia se dormir pouco, e você não vai trazer coisas da alma, não vai carregar essa bateria para esse corpo, essa alma realmente, né, poder se recarregar e no outro dia tu ter a sensação de vitalidade real. Não é só comendo alface, né? Você não pede licença para elemental do alface, não vai adiantar nada, porque daí ele vai se revoltar contra ti, ele vai mandar cores, que vai ser depois se converter nos chakras em toxinas, e você vai entravar, e seria até melhor você fazer uso da proteína animal e até de algumas toxinas, se você se intoxiza, né, com esse comando da natureza sobre você, porque você não respeita a natureza, elas cobram o preço depois. Tá bom, pessoal? Preste atenção nos seus ciclos, no seu dia, né? Manhã, tarde, crepúsculo e madrugada. E na madrugada, de preferência que você esteja dormindo, não durma tão pouco, porque você tem que... Por isso 8 horas. Se tu pegar, são 4 ciclos cerebrais. Se tu pegar 2 horas para cada um, fecha as 8 horas. Tá entendendo? Então, se observe, se conheça realmente para podermos, né, todos fazer isso aqui, ó. Não tá aqui. Que é o símbolo da sinarquia que o John, né, nosso artista gráfico, né, agora é diretor disso, né, é dado o comando para ele, que ele fez um símbolo com todas as mãos fora e dentro um círculo perfeito e um ponto. Saímos do ponto,
fazemos toda uma cosmogênese até termos mãos, mecanismos de mãos, nos damos as mãos e nos puxamos de novo ao ponto da onde viemos e para onde chegamos. Tá bom, pessoal? Paz reverencial a todos.